Imagine ser trancado em um quarto fechado, vigiado por câmeras, sem direito a dormir. Não por 1 ou 2 dias, mas por 15 longos e perturbadores dias. Esse é o cenário de um dos experimentos mais macabros já registrados. Ou melhor, jamais confirmados oficialmente. Uma experiência soviética, nascida nas sombras da Guerra Fria, que deixou um rastro de loucura, sangue e perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu com aqueles soldados? E por que ninguém quer falar sobre isso até hoje? Durante a década de 1940, a União Soviética mergulhava em projetos ultra-secretos, entre testes de armas, manipulação psíquica e estudos extremos sobre o corpo humano. Nasceu uma proposta inusitada: testar os efeitos da privação de sono em soldados voluntários, utilizando um gás experimental que manteria o cérebro em alerta constante. A promessa era simples: criar uma tropa imbatível, que não dormisse, que não cansasse, que fosse invencível. 5 homens considerados politicamente lies foram escolhidos, presos em uma câmara selada, com apenas microfones e câmeras para observação. Foram alimentados com ração militar e constantemente expostos ao tal gás estimulante. No início, os relatos eram quase cômicos: piadas, cantorias, trocas de histórias entre os soldados. Mas após o 3º dia, tudo mudou. A conversa cessou. Os soldados passaram a andar em círculos, murmurando palavras desconexas. No 5º dia, um deles começou a gritar ininterruptamente por horas, até romper as cordas vocais. Os outros continuaram em silêncio. Pareciam ouvir algo que os observadores não conseguiam captar. O medo se instaurou entre os cientistas. No 9º dia, os microfones captaram apenas silêncio. Preocupados, os militares decidiram abrir a câmara. O que encontraram não podia ser descrito como humano. Os soldados haviam se mutilado, arrancado pedaços da própria pele e devorado partes do próprio corpo. Um deles estava morto. Os outros, cobertos de sangue, suplicavam para que o gás não fosse desligado. Quando os médicos tentaram removê-los para tratamento, a resistência foi brutal. Um dos soldados matou 2 guardas em segundos. Outro, mesmo sem metade do intestino, continuava lutando como se não sentisse dor. Todos repetiam a mesma frase: "Não nos deixe dormir, por favor." Ali, o terror atingia seu auge. O clímax desse experimento não está apenas na brutalidade dos atos cometidos, mas no que isso revela sobre o ser humano, provados do sono, de consciência, de limites. Que resta? Para os soviéticos, o projeto terminou ali, selado e enterrado nos porões da história. Oficialmente, nunca existiu, mas o áudio, as fotos vazadas e o relato anônimo que escapou décadas depois levantaram a poeira do esquecimento. O último sobrevivente foi interrogado por cientistas. Quando perguntaram o que eles haviam se tornado, ele respondeu algo que gelou o sangue de todos os presentes: "Nós somos vocês. Somos a loucura que vive escondida em cada um. Somos o que acontece quando a máscara da civilização cai." E assim terminou um dos experimentos mais aterrorizantes de que se tem notícia. Verdade ou lenda urbana? Isso ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é inegável: a privação de sono extrema leva o ser humano ao colapso total. E esse experimento é um espelho macabro do que existe dentro de nós, quando somos privados do sono, da sanidade e da alma. Se você chegou até aqui, provavelmente está com a respiração ofegante, assim como nós ao escrever esse roteiro. Agora imagine, quantos outros experimentos como esse foram escondidos do mundo? Temos mais histórias sombrias como essa esperando por você. Clique no próximo vídeo e continue explorando os arquivos secretos da humanidade. A verdade talvez não nos deixe dormir.